seguimos bem, né? Temos lá as suas causas, né? Mas eu consegui pregar o olho, já era 3 horas da manhã. O José, coitado, nem isso conseguiu, né? Mas havia um roncador amador lá no vestiário. Aí quando eu cheguei, falei pro pessoal: ué, vocês não dormiram até agora? Não, esse cara tá roncando aí. Eu falei: ele? Isso aí é roncador amador, vocês vão ver o que é roncador agora. Olha, no dia seguinte, pastor, agora eu sei porque aqueles que iam vir desistiram. Ninguém consegue dormir do seu lado. Eu avisei, né? Mas foi uma bênção, irmão, independente, foi um momento alegre. Tivemos ontem pela manhã o nosso café da manhã, voltamos do café, tivemos a primeira palestra, da qual eu preguei e vou repeti-la hoje nessa manhã para você, querido, que não foi, seja abençoado, amém? Com a mensagem que foi pregada ontem lá no nosso encontro de homens. E depois tivemos a segunda palavra trazida pelo pastor Ledo e fomos para o almoço. Após o almoço tivemos o tempo livre. Eu não joguei, fui apenas para torcer pelo futebol lá dos irmãos, né? Eu fiquei só na arquibancada assistindo, mas quem não foi jogar bola aproveitou para dormir e descansar um pouco da noite anterior, né? Mas foi uma benção. No final da tarde tivemos um encerramento com, não podia faltar, né? Um delicioso churrasquinho para a gente já vir para casa alimentado e não dar trabalho às esposas, que afinal tiraram férias, né? Dia de folga, foram passear, andar no mall, bater perna, que bênção, né? Aleluia, que Deus abençoe as nossas esposas. Mas olha, foi uma bênção, irmãos. Eu vivi muitas experiências de encontros de homens como esse, realizados lá no Brasil, onde nós alugávamos sítio, íamos para lá com os homens, e muitos deles se convertiam nesse encontro, voltavam de lá apaixonados por Jesus, tornavam-se obreiros na igreja, diáconos, e tem até pastores, que hoje são pastores, fruto desse encontro de homens, né? Então, não foi diferente aqui. Aqui estava aberto para poder você levar quem você quisesse convidar. Lá, inclusive, a gente dava uma ênfase para que convidassem até mesmo aqueles homens que você conhecia que não eram evangélicos, e era uma oportunidade também para que eles fossem evangelizados, né? E era uma benção. E olha, irmão, foi maravilhoso. O pessoal saiu do encontro ontem, eu acho que cada esposa recebeu o marido cantando no dedo, né? Afiado, né? E olha que benção, os irmãos gostaram tanto que já estão falando no próximo. Pastor, não podemos ficar tanto tempo sem momentos como esse, temos que organizar outros eventos assim, e foi uma benção, né? Lá no acampamento estava acontecendo também simultaneamente um encontro de mulheres, que estava sendo promovido por um ministério hispano das Assembleias de Deus. Havia mulheres de toda parte, de Houston, de Austin, de College Station, Waco, San Antônio, mulheres de todo lado. Olha, uma parte do nosso refeitório eram só mulheres, aquelas senhoras de oração, né, com o Senhor. Então também estava havendo esse evento. O acampamento é muito grande. Os fundos do acampamento dá para o Lake Travis, é um lago muito bonito que tem lá em Austin, embora no momento ele esteja o nível de água meio baixo, né? Mas havia uma piscina lá maravilhosa, não se preocupe, né? Havia uma piscina maravilhosa, nós até alugamos um tempo para ir para a piscina, mas para aquele tempo o sol estava bonito, mas a água muito gelada, a gente desistiu, né? Ninguém quis ir para a piscina, então a gente cancelou a reserva, não pagamos pela piscina. Mas foi ótimo, irmão, foi maravilhoso. Os irmãos que foram adoraram, gostaram demais e já querem que a gente organize um próximo. Que no próximo não só você venha, mas convide a outras pessoas. Vamos lá nessa caravana santa, louvar a Deus, né, nesse lugar que Deus reservou para nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Nós queremos compartilhar, irmãos, da palavra que Deus nos deu para o nosso encontro de homens, realizado em Austin, na sexta e no sábado. Eu preguei essa mensagem ontem pela manhã, e o título dessa mensagem é o papel do homem como sacerdote da família. Vamos orar em nome de Jesus. Deus e Pai, nas tuas mãos, Senhor, eu coloco a minha vida, peço a guiar, dirigir a inspiração do teu Espírito Santo, para que não sejam minhas as palavras, mas tuas palavras,
e que venham de encontro ao coração de cada um de nós, que como marido, ó Deus, queremos mudar e sermos melhores como homens, como maridos, como pais, e saber desta função tão importante, instituída na tua palavra hoje, como o papel do homem, como sacerdote da família. Vivemos hoje uma sociedade tão, Senhor, desajustada, e muitas das vezes a origem, a base de todo esse desajuste, a razão está na falta da base, do alicerce, onde muitas famílias estão sendo edificadas. Por isso, Senhor, ajuda-nos a fazer melhor, a fazer a diferença, para que possamos influenciar ainda hoje os nossos filhos, e se eles já estão grandes, que possamos ser influência para os nossos netos, a geração posterior, meu Deus. Mas que nós aprendamos hoje com a tua palavra acerca desse papel tão importante que o Senhor ha designado para nós como homens, como sacerdotes dentro dos nossos lares. Abençoa-nos ricamente em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Desde o Antigo Testamento, irmãos, a função sacerdotal era uma função importante, era uma função de destaque, era uma função de privilégio, porque a pessoa escolhida para o exercício do sacerdote era alguém que agora teria o privilégio e a oportunidade de estar mais próximas de Deus do que as demais pessoas da congregação. Naquela época, no tempo de Israel, o povo habitava em tendas, e nós sabemos que o sacerdote tinha como ofício levar a presença de Deus, apresentar-se diante de Deus em oração, em intercessão, oferecendo sacrifício para a santificação, para o perdão e a purificação do povo. O tempo passou e Israel agora não habita mais em tendas, mas ele começa a habitar em templos, onde a igreja, a congregação, vai se reunir dentro dos templos, e o ofício do sacerdote continua, a missão do sacerdote continua dentro do povo de Israel. O tempo passou, as coisas mudaram, mas ainda nos dias atuais, eu e você, queridos, que fazemos parte da Igreja de Cristo, está sobre nós, homens, hoje a responsabilidade de sermos e continuarmos a ser o sacerdote dentro dos nossos lares. Função essa muito importante que muitas das vezes nós desconhecemos por ignorância, ou se conhecemos e sabemos, negligenciamos. É comum as pessoas reclamarem da sociedade. Porque hoje os jovens estão tão metidos com as drogas, porque as pessoas estão tão agressivas, porque as pessoas e o mundo está tão violento, por que um jovem joga álcool ou gasolina no corpo de uma pessoa e atia fogo? Por que muitas das vezes um jovem entra dentro de uma escola com uma faca na mão, esfaqueando pessoas inocentes? Por que um homem do nada apanha uma arma, entra numa escola matando pessoas, o outro atirando dentro do cinema, ou um outro que apenas dá uns tiros e suicida-se dentro de um aeroporto internacional? Essas coisas todas que estão acontecendo ao nosso redor, que tanto chamam a nossa atenção e nos espantam, elas têm uma origem. E essa origem a sociedade hoje é o reflexo do que foi a nossa casa no tempo passado. Não podemos requerer da sociedade uma sociedade com um comportamento melhor e diferenciado se não há famílias bem ajustadas. Se nós não tivermos famílias alicerçadas, orientadas, fundamentadas e instruídas naquilo que Deus requer para a humanidade, nós vamos ter uma sociedade debilitada, nós vamos ter uma sociedade doente, nós vamos ter uma sociedade cujos seus comportamentos são estranhos aos nossos olhos, nós vamos ter uma sociedade agressiva. Eu não sei você, talvez você não tenha passado por isso, ou talvez tenha passado. Eu não venho de um lar ajustado, eu não venho de uma família cujo meu pai foi o sacerdote da minha casa, pelo contrário. Eu me lembro muito bem, meu pai era um homem que gostava de beber, meu pai era um homem que se metia com muitas mulheres, e a mãe sabia disso. Ela só não largava ele porque na época da minha mãe, uma mulher que abandonava o seu marido
seja lá por que fosse, ela era mal vista, ela era discriminada. E eu sou testemunha de ver, não de ouvir falar. Eu vi, muitas das vezes, o meu pai chegar embriagado dentro de casa, com atitudes agressivas, com atitudes violentas, agredindo a minha mãe com palavra, agredindo a minha mãe fisicamente, levantando-se contra ela, até mesmo com faca na mão, correndo atrás dela para matá-la. Eu vivia assim dentro da minha casa. O meu pai nunca foi um sacerdote dentro da minha família. O meu pai nunca foi um sacerdote de Deus dentro da minha casa. E eu me lembro que diante dessas cenas horrorosas, eu como irmão mais velho, eu apanhava os meus outros 3 irmãos na época, que eram menores que eu, e nós corríamos para baixo da mesa da cozinha, e ficávamos ali, aninhados um ao outro, debaixo da mesa da cozinha, e contemplando com os nossos olhos aquela tempestade, aquele tormento, aquela confusão, onde minha mãe gritava por socorro, e não havia ninguém que viesse no seu socorro. Na minha cabeça, por ser o mais velho, eu já imaginava ali uma tragédia, eu já imaginava ali um crime, um assassinato, a destruição de toda uma família. Por quê? Ele nunca foi um sacerdote dentro da minha casa. E muitas das vezes, nós carregamos conosco essas imagens, nós trazemos dentro do nosso coração essas lembranças. E querendo ou não, eu vou dizer a você uma coisa, já ficou provado que as pessoas, elas aprendem mais com aquilo que vem do que com aquilo que ouve. Esse é o grande sucesso da televisão, porque ela consegue associar as duas coisas, a imagem e a fala. As pessoas, elas são mais influenciadas pelos exemplos, por aquilo que vem. Eu louvo e glorifico ao meu Senhor, nosso Deus, que Deus interviu diante desse quadro tão trágico. Em uma certa ocasião, minha mãe se converteu ao Senhor, entregou a sua vida a Cristo, e a partir daí as coisas começaram a mudar. Eu louvo a Deus, porque Deus não permitiu que nenhum de nós, filhos, tomássemos como exemplo aquela vida anterior dos maus exemplos que nós recebemos da liderança do nosso lar. Mas eu quero dizer isso para você, querido, que ainda que você tenha vindo de um lar conturbado como esse, ainda que você tenha vindo de um lar de tormento, de tempestade como esse, você hoje pode fazer a diferença. Aleluia. Não só dentro da sua casa, mas dentro da sociedade. Aleluia. Sendo uma pessoa segundo o coração de Deus, sendo um sacerdote dentro da sua família. Pastor, e como é que eu faço isso? É o que nós vamos aprender agora, porque há 3 responsabilidades fundamentais sobre a vida do sacerdote, que vem a ser o marido. O marido, ele é e sempre será, seja mulher alta executiva, ganhe ela milhões de dólares, isso não vai mudar o que Deus estabeleceu. O marido é o cabeça do lar, a liderança da casa, tanto no sentido da provisão material, como também na provisão espiritual. Você pode ser um bom marido provendo a parte material, mas um péssimo sacerdote para prover e dirigir a sua casa espiritualmente. E se é assim, não há por que continuar. Podemos mudar a partir de agora. Por quê? Porque as 3 funções específicas para um sacerdote do lar é, primeiro, o ensino. A Bíblia diz assim: e os filhos ao redor da mesa. Eu me lembro, e não sou tão velho assim, estou com 54 anos, mas eu me lembro que na minha casa, mesmo com todos esses problemas que haviam, a hora da comida, da alimentação, era um momento sagrado, onde mamãe preparava a comida e chamava os filhos para comer, seja o almoço ou o jantar. E todos sentavam na mesa. E o meu pai, com todas essas suas debilidades, eu me lembro que ali naquele momento, era um momento de ver
o boletim da escola, saber como as notas iam, era o momento de examinar os cadernos, era o momento da mamãe conversar com o papai, olha, fulano, olha, aprontou assim, 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 assado. E você podia esperar que a correção vinha depois, né? Então eu venho de uma formação dessa forma, onde a mesa era um momento especial, era o momento da conversa, era o momento do diálogo, era o momento em que a mãe comunicava, porque a mãe ela tem autoridade até certo ponto, mas quando o filho extrapola, ela tem que passar o caso agora para a mão do pai. E agora é ele que vai ter que tomar a diretriz e as providências. É assim, querido, né? E muitas das vezes isso não ocorre. Então eu me lembro que esse era o momento. E como é a sociedade de hoje no mundo moderno? A mamãe prepara comida, chama para comer, cada um vem, faz o seu pratinho, sobe para o seu quarto e vai comer na frente do computador, navegando na internet, vai comer na frente do computador, pesquisando o Facebook, vai comer dentro do quarto, falando com o namoradinho, ou pretendente namoradinho ou namoradinha, ou paquera, seja lá o que for, no celular. A sociedade moderna, as famílias de hoje, elas estão desprezando esse momento tão importante. E cada um faz o seu prato e vai comer, é um no quarto, o outro no outro quarto, o outro lá na sala vendo televisão, o outro não sei aonde. Não há mais aquele momento família, onde se sentava ao redor da mesa, que a Bíblia diz, como filhos ao redor da mesa. Nós estamos deixando e estamos perdendo isso, né? E consentindo que os nossos filhos saiam e cada um fique no seu espaço. E há muitos até que trancam a porta e a mamãe ou o papai para entrar tem que bater, tem que pedir licença. Posso entrar? A casa é minha, eu entro a hora que eu quiser, amém? O dia que você tiver a sua, aí você dita as ordens, né? É verdade, né? Que isso, né? Aleluia. Eu estava compartilhando ontem com os irmãos que por ter vindo para cá com os meus filhos ainda menores e tendo eles crescido, sendo e aqui assimilaram algumas coisas, né? E muitas das vezes eles chegavam em casa e querendo impor no regime da casa algumas coisas que para nós eram um pouco estranhas. E eu sempre com a minha esposa também batíamos de frente com eles. Olha, nós viemos de uma cultura da qual nós não aceitamos e não permitimos e não concordamos com esse modo de viver e com esse pensamento. Ah, mas isso é normal. Normal para quem queira. Aqui não. Amém? Então, meu irmão, muitas das vezes é isso. Então o sacerdote ele precisa ensinar. E como é que eu vou ensinar? Eu disse ontem, nós cometemos um erro muito grave com os nossos filhos, quando eles são pequenos. Sabe por quê? Porque nós não ensinamos aos nossos filhos a amarem a Deus. Nós não ensinamos aos nossos filhos a adorarem ao Senhor. Nós não ensinamos aos nossos filhos e inculcamos nele a palavra como deveria. Nós nos contentamos em trazê-los à igreja. E o seu filho vai crescer acostumado a vir à igreja. E vem porque você traz. Porque o dia que você não tiver mais o domínio e a autoridade para trazê-lo, se ele não aprendeu a amar a Deus, ele pode desviar-se do caminho do Senhor. E é o que acontece em muitas famílias, das quais entram em crise. Por que que o meu filho, que conheceu, nasceu na igreja, foi apresentado na igreja, esteve na igreja, hoje está desviado? Porque você não ensinou ele a amar a Deus. Você trouxe ele para a igreja. Ele veio por causa do amiguinho na escolinha, ele veio por causa da professora, ele veio por causa de N motivos. Mas ele não aprendeu a amar a Deus. Porque se você e eu ensinarmos a eles a amarem a Deus, eles nunca deixarão o Senhor. Eles vão amar a Deus onde quer que eles estejam. E eu vejo que isso tem sido um erro muito grave nas famílias de hoje.
na sociedade. Aí você vai dizer para mim: ah, pastor, mas o tempo hoje é outro. Hoje a minha mulher trabalha, eu trabalho, somos pessoas muito ocupadas, o tempo é curto e às vezes não dá para dar toda essa atenção e esse cuidado à família como ela requer. Aí eu vou levar você lá na Bíblia e vou mostrar a você a vida de um homem que era também muito rico, e por ser muito rico, certamente ele tinha muitas propriedades, ele era um homem muito rico, era um fazendeiro, podemos dizer assim, comparado aos dias de hoje, um homem fazendeiro muito rico, e sendo ele muito rico, com muito gado, ele tinha muitos empregados, tinha uma agenda também muito cheia, muitos compromissos. É como muitos às vezes dizem no mundo de hoje: ah, eu sou um alto executivo de uma empresa, tenho que viajar, tenho que ir para reuniões, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Não, o senhor não sabe, pastor, mas lá no meu trabalho, se eu não tiver, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer. Queridos, eu vou mostrar para você o exemplo de um homem, que é uma lição de vida para nós nos dias de hoje, que embora sendo um homem super ocupado, ele dava tempo à sua casa, à sua família, aos seus filhos e à sua esposa. E não só era o homem que provia o material, mas era um homem também preocupado em ensinar e prover o espiritual. O problema de hoje é que as nossas casas, nossas famílias, elas visualizam apenas a importância da provisão material. Não, eu quero ter um bom emprego porque vou ter um bom salário, vou ter um carro importado, vou poder comprar uma casa na praia, vou poder viajar a hora que eu quiser, vou ter, afinal, a minha independência. Ninguém pensa na necessidade espiritual. E nós vemos que dentro de muitas famílias, como sacerdote, nós temos falhado. Por quê? Porque está sobre nós, homens, como maridos, ocuparmos e atuarmos como sacerdote da nossa casa. De que maneira? Ensinando aos nossos filhos a palavra, ensinando a nossa esposa, orando por eles. Eu pergunto a você, qual foi a última vez que você orou junto com a sua esposa? Qual foi a última vez que você levantou para orar pela esposa ou pelo marido? Qual foi a última vez que você levantou como homem sacerdote para orar pelo seu filho, pelos seus filhos? Temos a necessidade de ensinar, de ministrar e de interceder por eles. Temos que interceder, temos que ensinar. Você precisa ensinar o seu filho. E muitas das vezes, nos dias atuais, dessa correria louca e luta pela sobrevivência, nós nos descansamos da seguinte maneira: não, mas ele vai para a igreja, lá tem a escola dominical, tem a professora, ele vai ouvir lá a palavra de Deus. O seu filho vem aqui uma vez por semana, e o restante da semana, todo o tempo, está com você. A responsabilidade é sua, não transfira para a igreja, porque a igreja complementa o que o seu filho tem aprendido dentro da sua casa. A igreja não vai, ela vai acrescentar, ela vai complementar, mas a base da formação espiritual dos nossos filhos requer de mim, como sacerdote dentro da minha casa, requer de você como mãe, né, e serva de Deus. Aleluia. Os tempos mudaram e hoje em dia o povo de Deus não se ajunta mais dentro das tendas, mas o povo de Deus hoje se constitui de que maneira? Dentro dos seus lares, na formação de suas famílias. E agora está sobre o marido, como sacerdote, a responsabilidade de agir como tal, o sacerdócio, os quais são tarefas, como temos falado, e temos que realizar para que possamos ter uma sociedade a cada dia melhor. A realidade da qual vivemos hoje, da criminalidade, da violência, por que será que um jovem de 19 anos resolve explodir uma bomba no meio de uma multidão de pessoas
e jogar na lata do lixo todos os seus sonhos? Eu pergunto a você, será que esse jovem teve um pai como sacerdote de Deus? Você sabe por que a sociedade de hoje está dessa maneira? É porque o sacerdote não é mais um homem temente a Deus. Essa é a grande verdade. A Bíblia é clara em dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. As famílias hoje são famílias deterioradas em seus valores morais, em seus valores éticos e espirituais, porque elas não estão recebendo o necessário para ter uma base sólida, para ter uma base firme e clara diante da presença de Deus. O marido não é um homem que teme a Deus. A maior parte das famílias, o marido não teme a Deus, não é servo de Deus. Então, por não ser servo, ele não tem temor. Ele é um homem envolvido com a mentira, ele é um homem envolvido com a prostituição, ele é um homem envolvido com a corrupção, ele é um homem envolvido com tudo aquilo que não presta, porque ele não teme a Deus. E querendo ou não, a maneira como ele se porta dentro da sua casa, a maneira como ele se relaciona com as pessoas que estão ao seu redor, vai ser a referência para o seu filho pequeno que está ao seu lado. Porque o seu filho está de olho em você. Eu hoje não tenho, mas antes de eu entrar nessa palavra, eu fiz uma introdução e mostrei um vídeo. E esse vídeo é claramente aquilo que nós estamos falando. Mostra a realidade de uma menininha ao lado da mãe, e tudo aquilo que ela vê a mãe fazer, ela faz igual. E mostra também um garotinho ao lado do pai, e tudo aquilo que ele vê o pai fazer, ele faz. Nessa cena, o garotinho observa o pai gritando, discutindo com a mãe, agredindo a mãe. Você sabe o que ele faz? Ele vai lá e grita com a irmãzinha, agride a irmãzinha e enche ela de bolacha. Exemplo. O pai vem na rua caminhando, tomando um refrigerante, o garotinho do lado tomando outro. O pai joga a lata no chão, ele faz também, joga a lata no chão. Exemplo. Você quer amanhã um filho melhor? Mude o exemplo que está dando no dia de hoje. Porque se você grita com a sua esposa, você vai dar o direito a ele de gritar amanhã com a dele. Se você espanca a sua hoje, ele vai pensar que é correto espancar ela amanhã quando ele casasse com ela. Se você é um homem infiel, ele vai achar que a infidelidade não tem problema nenhum. Se você não respeita, não é um marido carinhoso, atencioso, ele vai achar que isso não faz falta nenhuma. Precisamos mudar isso. Aí você vai dizer: mas o tempo, pastor, o tempo. Na sociedade, a sociedade de hoje está carente, sabe de quê? De um modelo. A nossa sociedade hoje, a nossa juventude hoje, os nossos adolescentes hoje, eles estão carentes de um modelo que seja para eles uma referência. E quando não tem esse modelo, sabe quem eles vão seguir? Eles vão seguir a Madonna. Vão seguir a Madonna. Vão seguir o funkeiro. Vão seguir o pagodeiro. Porque o pagodeiro está toda hora na televisão aparecendo, a Madonna aparecendo, o funkeiro, o rapeiro. A falta de referência dentro dos nossos lares levam que os nossos filhos busquem um outro referencial. E é por isso que muitas das vezes você não entende, esse jovem aborrecente, irritado, de mal com a vida, A nossa sociedade está doente por falta de modelo. Está carente de um modelo que sirva de referências positivas. Porque tem muito modelo aí servindo de referência negativa. Há poucos dias atrás, um astro do basquetebol americano: eu sou gay. Eu não, ele. Ainda bem. Se autodeclara, o cara é um ídolo, é um esportista, conhecido, famoso, jogando na NBA. O garotinho que está lá jogando na quadra, almejando ser um grande jogador de basquetebol,
Ele vai pensar que isso é normal. A Daniela Mercury, foi a Daniela Mercury, né? Lá no Brasil, super conhecida, super famosa, declara-se apaixonada e casa-se com uma outra mulher. Hã? Esses são os modelos de influências negativas. Essas influências, o mundo não precisa mais, porque já está cheio delas. A influência que Deus quer de eu e você hoje, como sacerdote, como igreja de Cristo, é a referência que a Bíblia descreve, distinguindo bem as propriedades que nós temos. Luz do mundo e sal da terra. Luz é luz, treva é treva. Sal dá sabor, e o que não dá sabor torna-se insípido. Para que nós possamos, como sacerdotes, dentro dos nossos lares, exercer esse sacerdócio de maneira eficaz, vamos precisar encarar o desafio da paternidade como uma missão nobre que Deus nos deu. Diga para você mesmo: Deus me deu uma nobre missão como sacerdote da minha casa. Eu não ouvi você falar, diga aí! Você sabe disso agora que você é o sacerdote. Você sabe que aqui agora, está o peso dessa responsabilidade. Então diz a Bíblia o seguinte: para o exercício da paternidade como uma missão tão nobre que Deus nos confiou, nós vamos precisar, para cumprir essa missão, primeiro, sermos preparados para tal. É o que você está recebendo aqui nessa manhã: a instrução, a orientação na Bíblia, no valor, no conhecimento, naquilo que Deus quer para a tua vida. O preparo. É preciso agora, com o preparo, dedicação. Não adianta você ouvir, receber, ser instruído, se você não vai colocar nada em prática. Você vai botar tudo que você recebeu fora. Então precisa, para desempenhar a missão, preparo. É o que eu e você estamos recebendo essa manhã, a instrução da palavra. Segundo passo, dedicação. Não podemos cumprir a missão se nós não nos dedicarmos a ela. Terceiro ponto, abnegação. Sabe o que é isso? É recusar-se a algumas coisas em favor de outras. Abnegar-se. Negar, às vezes, até você mesmo. A sua vontade, aquilo que você queria. Hoje eu quero trazer à sua vida o exemplo de um homem com certas qualidades, que pode nos servir como modelo, para que eu e você sejamos um sacerdote dentro da nossa casa, conforme Deus assim o deseja. O exemplo de um homem que foi, primeiramente, íntegro. Se você não é um homem íntegro, você não pode exigir integridade daqueles que estão do seu lado. Segundo ponto, um homem reto nas suas ações. Se você vive mentindo, se você vive enganando, se você vive trapaceando, isso não é reto aos olhos de Deus. Você não anda em retidão. A Bíblia diz que há caminhos, os caminhos do homem são caminhos maus, e muitas das vezes estão andando nesses caminhos. Então você precisa ser íntegro, reto, e o terceiro, um homem temente a Deus. A palavra nos faz ver. Eu quero levar você para a Bíblia agora. Pastor, tudo isso que o senhor falou é muito bonito, mas onde é que está isso? Qual a base que o senhor tomou para trazer esse sermão nessa manhã? Eu gosto de ler. Há um ditado ali fora que diz assim: eu mato a cobra e mostro o pau. Eu não mostro o pau, eu mostro a cobra morta. Amém? Então vamos lá para a Bíblia. Livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ver aí uma grande lição para ser o sacerdote que Deus espera que eu e você sejamos. Livro de Jó, capítulo 1, diz assim: o marido, como sacerdote da família, precisa ser um homem com, primeiro, temor de Deus, integridade e retidão em suas atitudes e desviando-se do mal. Jó capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz aí a palavra. Fica com o livro aberto em Jó, porque a gente vai andar por aí um pouquinho. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 8, diz que Jó era um homem temente a Deus, era um homem íntegro nas suas atitudes,
reto, e era um homem que se desviava do mal. Jó capítulo 1, versículo 8 diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Amém? Primeira coisa para você ser um sacerdote dentro da sua casa é temer a Deus. Se você é um homem que não teme a Deus, você vai ser como meu pai, espancador, né? Infiel, insensível, blasfemo, né? Malcriado. As palavras que sairão da sua boca não transmitirão graça a ninguém, pelo contrário, porque serão palavras de baixo escalão. Né? Por quê? Porque você não é um homem temente a Deus. Ah, pastor, e como é que eu mudo isso? Comece hoje a ter o temor de Deus no seu coração. Amém? Então a Bíblia diz que Deus, olhando para Jó, Deus viu um homem temente, um homem reto e um homem íntegro. Um sacerdote dentro da casa precisa ter esse modelo. Precisa ser esse tipo de pessoa. Porque se o seu filho hoje vê você negociando uma trapaça pelo telefone, amanhã ele jogando com o amiguinho, ele vai fazer o mesmo. Se ele vê você fazendo um maltrato com alguém, amanhã ele vai fazer com o amiguinho a mesma coisa. Porque, como eu já falei, as pessoas assimilam aquilo que vem como exemplo. E como eu estava falando, muitas das vezes você pode dizer: pastor, mas os tempos são outros, a vida é corrida, o tempo é curto, eu sou muito ocupado. Jó também era homem rico, muito gado, muito desempregado. No entanto, ele reservava tempo para dar à sua família. Diz assim: Jó investiu na unidade da sua família e se esforçou para que seus filhos vivessem em uma constante harmonia. Já viu aquele que a casa está pegando fogo, o pau está quebrando, ele está sentado, não está nem aí? Hã? Harmonia, comunhão, paz, unidade. O sacerdote, como Jó, precisa promover a paz, a harmonia e a comunhão dentro da sua casa, dedicando tempo. Aí eu digo, entra a dedicação. Jó capítulo 1, versículo 4, olha o que diz aí. Jó capítulo 1, versículo 4 diz assim: seus filhos iam à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com ele. O sacerdote tem o papel e a função importante de manter a paz, de manter a comunhão, de manter a harmonia entre a família, os filhos. E quantos irmãos que não se falam, que não se visitam, que não se dão, pelo contrário, nutrem no seu coração a inveja, o ódio, o ciúme e o desejo, até se puder vingar-se. Por quê? Porque lá no passado o pau quebrava e o papai cruzava os braços, virava as costas e não estava nem aí. Hã? Não, não é assim. Jó, ele chamava, ele unia, fazia ali aquele banquete, comia junto todos eles e convidavam até os que estavam de longe. Ah, pastor, mas a minha família está difícil relacionar-me com ela, porque eu estou aqui nos Estados Unidos e ela está lá no Brasil. Fale pelo Skype, fale pelo telefone, fale pelo Facebook. Hoje até a tecnologia você tem ao seu favor. Mas não se surpreenda se não que hajam pessoas que hoje estão aqui e há muito tempo nem sequer dão um telefonema. Há muito tempo nem sequer sabe como vão os que ficaram lá. Hã? Família é para estar em comunhão, família é para estar unida. E se alguma coisa está saindo fora do eixo, como sacerdote, você tem o dever e a responsabilidade
de intervir na situação. Aí você pode dizer, não, pastor, mas eles já casaram, já têm a sua casa, são dono do próprio nariz. Deus, enquanto eu for vivo, me há constituído como autoridade paterna e espiritual sobre a vida dos meus filhos. E na hora que eles pisarem na bola, eu tenho que puxar a orelha, eu tenho que chamar a atenção e botar novamente diante dele o caminho certo. Se eu fizer assim, ó, né? Não, está errado. O pai é pai, independente do filho casar. Diz assim um ditado: filhos criados, trabalhos dobrados. Não é verdade? Filho casou, você pensa que os problemas, se foram, às vezes eles voltam. E voltam com juro e correção, né? Mas por quê? Porque nós precisamos trabalhar um pouco mais dentro dos nossos lares. O sacerdócio está falhando. E se o sacerdócio falha, falha a família. Você sabe por que hoje nós não temos igrejas melhores? Porque as famílias estão desajustadas. Se nós tivéssemos famílias mais ajustadas, teríamos uma igreja melhor, na qualidade espiritual, no temor a Deus, na obediência ao Senhor, né? Por que o crente hoje, ele peca a qualquer momento, por qualquer coisa? Falta o temor no coração. A Bíblia diz: o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria, né? Falta o temor no coração, né? Então Jó, a Bíblia diz que ele dedicava o seu tempo. Era um homem ocupado? Era. Era um homem que trabalhava? Claro. Era um homem que tinha lá a sua propriedade, tinha lá o seu rebanho, os seus empregados, os seus afazeres, e mesmo assim ele encontrava tempo para promover almoço, banquete, comunhão da família, e não somente isso, também para ensiná-los e zelar pela qualidade de vida espiritual dos seus filhos. A Bíblia diz para nós assim: Jó não abre mão do ensino e do zelo na formação espiritual dos seus filhos, exortando-os quando necessário e também abençoando-os quando fossem assim necessário, mesmo depois de adulto, né? Quando você pensa, agora casou, é dono do próprio nariz? Não! A Bíblia diz que mesmo casados, mesmo com família constituída, mesmo adulto, Jó continuava exercendo o sacerdócio. De que maneira? Exortando-os para a correção no momento necessário e também abençoando-os quando a ocasião era oportuna. Abra comigo a sua Bíblia lá em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz aqui as Escrituras Sagradas. Capítulo 1, versículo 5 diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A Bíblia diz que Jó fazia isso continuamente. Jó os exortava quando necessário, abençoava quando fosse o momento, e também, né, ensinava aos seus filhos a serem filhos tementes ao Senhor. Aleluia, é o que diz as Escrituras. E quando é que muitas das vezes você para fazer isso? Orar pelos seus filhos, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pela sua esposa. O sacerdote requer de nós, como já nós dissemos, trabalho, dedicação, esforço, abnegação, né? E Jó, ele era esse homem que, independente de todos os seus afazeres e ocupações, ele dedicava tempo à sua família. Amém? Dedicava tempo. E esse tempo é o tempo que nós temos que fazer hoje, né? De fazer, ensinar aos nossos filhos.
e até mesmo aos nossos netos. Mostrar a eles que eles precisam aprenderem a amarem a Deus, a verem em nós este exemplo de compromisso, de fidelidade, de renúncia, abnegação para servir ao Senhor. Como eu estava dizendo, o exemplo é o que mais influencia, né? O seu ensino, a sua dedicação e o seu exemplo de vida serviram como fonte de inspiração para os filhos de Jó. Não os educava apenas com o que falava, mas também com o que demonstrava através da sua vida. Os filhos de Jó viam Jó levantar-se de madrugada, oferecer sacrifícios ao Senhor e interceder ao Senhor por eles possivelmente haverem pecado contra Deus. Se o seu filho não vê você orar, como você quer que ele ore? Se ele não vê você vir para a igreja, como você quer que ele venha? Se ele não vê você amar a Deus, como você quer que ele o ame? Se ele não vê em você a fidelidade, como você quer que ele seja? O exemplo influencia. Para a gente concluir, eu vou dizer a você uma coisa. Jonathan Edwards foi um pastor do tempo antigo, um pastor puritano. E durante o primeiro período do despertamento espiritual, ele pregou um dos sermões que ficou conhecido no mundo inteiro, chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse pastor, com a sua postura, com o seu testemunho e com o exercício do seu sacerdócio perante a sua família, tornou-se muito conhecido. Anos depois da morte dele, um estudante em uma famosa universidade dos Estados Unidos, ele procurou fazer uma pesquisa a respeito das pessoas que conviveram com ele um pouco mais próximas. E ele encontrou que 1.394 pessoas haviam convivido com Jonathan Edwards durante o seu longo período da vida, um pouco mais de perto. Dessas 1.394 pessoas, 3 delas foram presidentes de universidades famosas, 3 delas se tornaram senadores dos Estados Unidos, 30 se tornaram juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais da Marinha e do Exército dos Estados Unidos, 100 pregadores e missionários do Evangelho de Cristo, 60 escritores de renome, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos e 250 formados em universidades, que se tornaram governadores de estado e diplomatas enviados a diversos países do mundo. Com isso, eu concluo dizendo: podemos ser hoje um referencial de bom exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, dentro dos nossos lares, não só capaz de influenciar a nossa família, mas também influenciar a sociedade em que vivemos. A igreja, e eu e você, temos a responsabilidade de influenciar esse mundo que está perdido de forma mais positiva. Você pode hoje, nessa manhã, ao sair daqui, pôr em prática o seu sacerdócio, para que você seja o melhor marido para sua esposa, o melhor pai para os seus filhos, o melhor servo dentro da casa do Senhor, um melhor empregado na empresa onde você trabalha, um melhor patrão para aqueles que você comanda. Ou seja, você pode, a partir de hoje, começar a influenciar de uma forma positiva as pessoas que estão mais próximas a você. Só depende de você. Eu gostaria de convidar todos os homens nesta manhã para que venham aqui à frente. Eu gostaria de orar por vocês, para que Deus dê a vocês a capacidade, a sabedoria, a unção, a orientação, toda a provisão, para que vocês cumpram com esse sacerdócio que Deus espera que vocês realizem. Vamos orar.
para que Deus, uma vez agora instruídos e preparados por Deus na sua palavra, Deus nos possa dar a condição de nós dedicarmos o tempo necessário para pôr em prática o nosso sacerdócio, para que sejamos homens melhores, para servirmos melhores dentro de nossa casa, no nosso local de trabalho, com as pessoas que convivemos, assim, e até mesmo fora das quatro paredes, como uma testemunha, um referencial para aquelas pessoas que ainda não têm o Senhor. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, Senhor, esses homens chegam a ti. Senhor, como homem também reconhecendo as minhas falhas, meus pecados, minhas iniquidades, minhas imperfeições, eu reconheço que nós, Senhor, não temos a habilidade, a capacidade necessária para o exercício desse sacerdócio, como o Senhor deseja. Mas nesta manhã, Senhor, aqui estamos diante da tua presença como homens, e dizendo, Senhor, eu quero o exercício desse sacerdócio dentro da minha casa, para que eu seja um exemplo de referência positiva dentro da minha casa para os meus filhos, no convívio com os meus filhos para os meus netos, no meu local de trabalho, na minha faculdade, no meu colégio, onde quer que eu esteja, Senhor, como empregado, como patrão, como servindo ao Senhor, eu quero ser, Senhor, este exemplo de referência positiva. Eu reconheço nessa manhã, Senhor, que eu tenho cometido muitos erros, eu tenho falhado muito, Senhor, mas a tua palavra diz que Deus é misericordioso, Ele recebe os nossos pecados, uma vez que nós reconhecemos e a Ele confessamos as nossas debilidades, e Ele não se lembra mais para jogar contra nós. A Bíblia diz que Ele lança no mar do esquecimento. Meu Deus, eu oro nesta manhã por esses homens, e peço agora, Deus, que sob a ação, sob o mover do Teu Espírito Santo, ó Deus, Tu venha recolher do coração desses homens, Tu venha recolher das suas mentes tudo aquilo que o diabo queira usar para apontá-los, para acusá-los, para depreciá-los. Mas nesta manhã, Pai, que eles recebam o Teu perdão, que eles recebam a Tua restauração, que eles recebam o Teu avivamento, que eles recebam a unção, a sabedoria, a direção do Teu Espírito, e sejam homens tementes, sejam homens que amem a Deus, sejam homens fiéis, sejam homens que venham dedicar tempo à sua casa, à sua família, na relação com a esposa, na relação com os filhos. A Bíblia diz que Jó dedicava tempo para ensinar, para orar, interceder em favor da família. Meu Deus, dá tempo a esses homens, ó Deus, para que eles dediquem parte desse tempo que o Senhor ha dado para eles viverem em oração pela sua casa, em oração pelo seu matrimônio, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus netos. Ó Deus, se há, Senhor, famílias que estão separadas, se há famílias que estão distanciadas pelos conflitos que ocorreram no passado, dá a esses homens, Deus, a unção da reconciliação, para que eles, assim como Jó, eles possam promover novamente a comunhão, a unidade e a harmonia. Se há quebras, Senhor, de relacionamento familiar, começa a restaurar hoje no lar desses homens, nas suas famílias, na sua descendência, Pai, na sua posteridade. Ó Deus, em nome de Jesus, se há alguma dor no coração, Deus, provocada por algo que eles viveram e passaram, Senhor, se há lembrança, Senhor, da agressividade, da violência que eles sofreram dentro dos seus lares, observando o seu pai, ou até mesmo tendo sido sofrida através dele contra eles. Pai, eu peço, Senhor, que Tu perdoe nesta manhã. Senhor, se há algum coração aqui ressentido pelo maltrato que recebeu do pai, muitas das vezes aquele exemplo de vida que não o instruiu, que não o edificou e não fez dele uma pessoa melhor, Deus, que o Senhor esteja tratando nesta manhã. Ministra a Tua cura nesta manhã nesse coração, ministra o Teu perdão, ministra a Tua renovação e o Teu avivamento, meu Deus, para que ao sair daqui nesta manhã, Deus, saiamos para viver uma vida nova que o Senhor nos propõe na Sua palavra. Como o apóstolo diz, e todas as coisas são passadas e eis que tudo se faz novo. Que o sacerdócio, Senhor, nasça hoje no coração destes homens, nasça hoje no seio das suas famílias, e seja algo visto, contemplado, real
e seja essas famílias, Deus, exemplos para as demais que estão nessa sociedade. Meu Deus, usa a tua igreja como referencial positivo para influenciar essa sociedade, para que ela mude a sua maneira de ser e o seu comportamento e venham a ser homens e mulheres tementes e fiéis ao Senhor. Eu oro, Deus, e os abençoo e o faço em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia. Que Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Oh, que Deus abençoe. Amém. God bless you. Lá. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória ao Senhor. Irmão, nós queremos dar alguns dos nossos avisos. Lembrar que próximo domingo nós temos a celebração